Olá, estrategistas do reino. Eu estou aqui com a honra de receber um grande amigo, uma pessoa que eu respeito muito, que já trabalhei junto, convivi junto desde a infância mesmo, desde os 7, 8 anos de idade. E foi um cara que escalou altos picos na vida, saiu de Campinas e foi para o topo de uma empresa de 1,2 bilhões de faturamento ano. Acho que é um sonho de todo jovem empreendedor, principalmente um jovem que tem um background tão forte quanto o dele, que foi estudar na GV, né, as principais escolas de administração do Brasil, e ele estava lá no topo da GV, né, na liderança entre os alunos mais bem cotados, e sai para lá para assumir uma empresa no sul do Brasil, e essa empresa cresce na sua gestão, essa empresa alcança novos horizontes. Eu tive envolvido com ele em alguns momentos, exportações bombando, o mundo aos seus pés, e literalmente aos seus pés, porque ele também é um grande aventureiro, ele gosta de escalar os picos mais perigosos do mundo, esse cara gosta de enfrentar grandes desafios, não só ser um empreendedor no Brasil, ser um empresário no Brasil, que eu acho que é o maior desafio do que qualquer alpinista, mas a gente também pode falar, unindo essas histórias e estratégias brilhantes de como enfrentar os grandes desafios, como enfrentar o cume, como chegar na base e vencer o topo, planejamento estratégico. Então vamos ouvir um pouco agora do Guilherme Bertani, CEO, presidente da Docol Metais. Quem não sabe o que é Docol Metais, quem não vai no banheiro, quem não toca naquele metal e aquela água, as primeiras torneiras automáticas que surgiram no Brasil, descarga com economia de água, é um campo de inovação, é fantástico. Guilherme está com a palavra. Obrigado, Hercules. É uma honra estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho aqui da minha jornada. Espero que isso inspire e sirva de exemplo para alguém, né? E também a história da Docol é muito legal, né? Uma empresa de capital nacional aí que conseguiu esse destaque não só no Brasil, como no mundo todo. Então, eu tive a sorte de poder me juntar lá a essa empresa muitos anos atrás e ter contribuído também e ter crescido com a empresa, né? Então, é muito legal essa experiência também. Muito bom, Gui. Aqui eu desenvolvi uma matriz chamada ICP, que é I, informação, C é a criatividade, o conhecimento, e o P é o poder. É uma matriz que eu analisei muito de dentro das Big Techs, né? Elas cresceram muito de poder e de dominância no mundo graças a elas terem informações privilegiadas. Estão na mão de todo mundo, estão nas casas de todo mundo, estão nos computadores de todo mundo, então elas têm uma informação que quase ninguém tem. Isso fez elas irem crescendo em poder, e agora elas concentram também o conhecimento ali dentro, investindo na criatividade, inovação. Enfim, elas fecharam o ciclo de onipotência, onipresença e onisciência que imita o nosso Criador e que está funcionando muito bem, né? Elas têm hoje já 40% da maior bolsa do mundo, né? Ou seja, 7 empresas representam 40%, enquanto 380 empresas tradicionais, né? A gente vê aí Coca-Cola, PepsiCo, Kraft, Johnson's, a gente vê GE, GM, Ford. Você pega 384 gigantes da nossa história, Walmart, e elas não representam o que representam essas 7 Big Techs que de 10 anos para cá estão simplesmente mudando a gestão do mundo. Mesmo eu sei que a Docol, quando eu estive envolvido com a Docol, ela investe muito em ESG, ela é muito preocupada realmente com o meio ambiente, mas ela também investe muito em inovação. E eu queria entender com você esse I, essa ponta de inovação, de informação, onde vocês bebem? Como que é a sua pesquisa? Como que é essa pesquisa? Ela é mundial, ela é regional? As tendências, o que vocês analisam? Enfim, a gente acompanha as tendências mundiais, né? Até aí na abertura você falou da questão de economia de água, né? Dessas torneiras que a gente abriu esse mercado lá no passado. E se a gente tivesse feito a pesquisa no Brasil, a gente não teria entrado, desenvolvido esse segmento que é fundamental, né? Porque a gente sabe que quanto menos água as pessoas usam, menos esgoto é produzido. Então, isso aí já tem um encadeamento todo com um impacto na natureza, fora os benefícios de higiene que traz, né? Você não precisa tocar na torneira para fechar ela. Mas a gente, acompanhando as tendências internacionais, viu que isso era uma realidade em vários mercados. E a gente falou, poxa, por que
isso existe, vai, nos principais países no mundo, nos mercados mais exigentes, e aqui no Brasil não tem ninguém oferecendo essa solução. E no início a gente foi muito questionado, porque se achava não, que era uma maneira de só vender uma torneira mais cara, que nunca ia faltar água em cidade nenhuma no Brasil, porque chove muito, porque a gente tem o Rio Amazonas, só que o Rio Amazonas fica, sei lá, 5 mil quilômetros de São Paulo, alguma coisa assim, né? Então não é fácil trazer água de lá. E mesmo a gente recentemente viu que até no Amazonas faltou água, né? Então É. foi toda uma cultura que a gente teve que criar. Recentemente a gente lançou uma torneira de cozinha que mistura água com ozônio, e foi um trabalho de pesquisa. A gente queria trazer uma tecnologia, inovar, dar novos usos para a água, né? E daí o pessoal de inovação trouxe, desenvolveu. Fala bom dia aí pro Eco. E aí, Hercules, tudo Tudo bem? certo? Como é que tá, Guizinho? Tudo bem com você? Como tá a filha? Saudades, garoto. Quanto tempo que eu não te vejo? Fui Como muito tá na a tua filha? casa. Muito bom te ver. Como tá a filha? Tá uma gracinha, cara. A gente precisa conhecer, vocês precisam conhecer. A gente precisa, a próxima Com vez, quantos anos? ela tá com 5. 5. Quantos anos você tá, Guizinho? 17. Que maravilha. Bom te ver. Então, vamos lá. Então, a gente, há uns anos atrás, nós lançamos uma torneira de cozinha que mistura água com ozônio, né? E a gente fez isso porque a gente sabia que em outros lugares do mundo tinha empresas fora do nosso setor que estavam usando usando a água para dar outros significados para ela dentro da indústria, né? Então, equipamentos que com descarga da água, e daí era possível lavar superfícies sem colocar sabão. E a gente começou a pesquisar isso e nós vimos que o ozônio é um detergente natural, né? Maravilha. E daí, porque ele mata bactérias, ele elimina germes, ele até tira um pouco do agrotóxico que tem nos vegetais, na Oh, que superfície maravilha. das frutas. Então, a gente descobriu isso e daí nossos engenheiros começaram a pesquisar como fazer uma mistura de ozônio com água da maneira ideal. E daí a gente chegou na do qual Vitalis Ozônio, né, que traz esse benefício. Então, para lavar vegetais é sensacional. Na época do Covid, as pessoas compravam também para usar essa água para lavar a sola dos calçados, embalagens. E depois teve até um hospital aí de São Paulo, que alguns médicos fizeram uma tese de doutorado, onde eles conseguiram provar que usando essa água, as crianças, né, usando essa água dessa torneira para limpar os curativos, essas crianças conseguiam ter o local da cirurgia cicatrizando mais rápido e ganhavam alta mais rápido. Então, até um fim que a gente nunca pensou que ia ter, Que a gente coisa. ficou bem feliz com esses resultados. Cara, que maravilha, Gui. Isso, você já entrou na ponta que eu mais gosto, que é a criação, criatividade. Eu trabalho com inovação a vida inteira. E eu sempre falo que as empresas, toda empresa, independente do tamanho, independente do setor que ela esteja inserida, ela tem que ter um setor de criação, de inovação. Ela tem que estar à frente do mercado, inovando, trazendo o novo, porque o ser humano precisa do novo. E o homem veio na Terra justamente para buscar o novo, para trazer inovação, né? Se a gente ficar no mesmo, a gente não sai do lugar e você vai ser atropelado. Se essa inovação não vem da Docol, provavelmente vocês iam perder um share de mercado gigantesco, né? E Sim, quando, é verdade. quando vocês se posicionam na frente como vanguarda, vocês ganham refrigério na marca, oxigênio, oxigenam Sim. a marca e também trazem o novo como visibilidade interna. Vocês mostram dentro do seu corpo diretivo que vocês têm uma área de desenvolvimento. Eu estou trabalhando no setor de vanguarda. Então, eu falo que a criatividade dentro das empresas, um setor de inovação, pesquisa e desenvolvimento, faz parte das big techs, por isso que elas estão sempre na vanguarda e tem que fazer parte das outras empresas. Obrigado por esse relato. Eu tenho trabalhado ultimamente, inclusive, você ficou sabendo, com o NR1, de saber que as pessoas precisam de novos espaços mentais, e justamente esses espaços criativos são onde as pessoas se sentem mais engajadas, abrem a mente, diminui depressão, diminui
presenteísmo, absenteísmo. As pessoas, quando estão envolvidas em novos projetos, projetos pensando no futuro, parece que elas saem do momento presente, sabe? Você está lá, você está vivendo. Cara, eu tô vivendo no futuro. Imagina o cara que criou essa, ou a equipe que criou essa ozônio com essa torneira de ozônio, o orgulho que eles têm dela estar num hospital curando gente, né? Você nem imagina como quando a Marie Curie estava lá mexendo com coisas radioativas, né, com a radioatividade, ela sabia que ela ia estar salvando tantas vidas hoje, né, com raio-x, com coisas fantásticas dentro da medicina. Então, putz, parabéns para você, parabéns pelo Docol, que relato maravilhoso sobre essa inovação. Muito obrigado, Gui. Muito obrigado. E falando um pouco de poder, então, que quando eu fecho esse setor, então você começou com uma inovação, com uma inteligência, você buscou saber que elementos poderiam melhorar o desempenho da água, encontrou o ozônio, saiu com um produto, isso te deu um domínio de mercado, te deu um novo mercado, talvez um mercado hospitalar que você não tinha entrada, ou talvez até alguns países que você não tinha entrada. Conta para mim o que aconteceu com o teu poder, como ampliou o seu poder em torno desse produto, poder de alcance, falar com novos setores, captar BI em novos setores, o que isso gerou para a Docol? Então, gerou uma questão de lembrança de marca, né, muito mais forte, Excelente. porque, na verdade, a gente deu um novo propósito para os nossos produtos, né? E isso criou uma dimensão que não é explorada muito no nosso setor, né? E em muitos setores não é explorado também, né? Porque no final do dia a pessoa usa uma torneira para ter água, fechar água, né? Para se lavar e nunca se imaginou que pudesse ter outros usos, né? Uma torneira de cozinha podia transformar a água em algo desse jeito. Então, isso teve o poder, essa inovação teve o poder de fortalecer a nossa marca, né? E criar, também chamar mais atenção para ela. As pessoas falam, pô, você do qual tem uma torneira que mistura água com ozônio, o que mais que ela tem? Exato. E daí criou a oportunidade da gente mostrar todo o nosso portfólio também. Aumenta. O cara que, poxa, imagina, você está no hospital, que foi cuidado, você foi salvo, você nunca mais abandona essa marca. Você nunca mais abandona essa marca. É impressionante. De novo, parabéns, estendo os parabéns para a equipe. Eu que trabalho com inovação e criatividade, acho isso fantástico. Obrigado por essa pérola contada aqui dentro. O Gui, falando um pouco da sua escalada, né, na carreira de empresário, você saiu de um colégio em Campinas, entrou direto na GV, e da GV, como que foi o seu caminho? Né? Você, da GV, você passou por concursos, empresas, você passou por estratégias, aprimoramentos, MBAs. Conta um pouco do seu caminho até o topo do executivo. Então, na minha família, nunca teve ninguém assim voltado para o mundo corporativo. Então, quando eu descobri que, que eu, né, que a minha carreira deveria ser em administração, pensei, né, poxa, para eu ter mais chance de sucesso, eu preciso entrar numa boa universidade, numa boa faculdade, né? E comecei a me preparar para isso, estudei bastante e acabou dando certo, né? Entrei na GV e ali foram 4 anos, né? Realmente acho que ainda é uma faculdade bastante exigente e realmente eu tive a sorte de ter escolhido direito também. Eu me identifiquei muito com diversas matérias e, e consegui me aprofundar bastante, né? Aí lá em São Paulo eu entrei primeiro trabalhei para um banco, na área de investimentos. Depois eu entrei na holding de uma empresa bem grande brasileira. Entrei na parte financeira também e ali eu consegui crescendo um pouquinho, né, naquela empresa e daí surgiu a oportunidade de vir para Joinville. Na verdade, eu conheci quem seria minha futura esposa em São Paulo e ela decidiu voltar para Santa Catarina e eu fui atrás dela, né?
E daí eu abri um negócio com ela aqui em Joinville, que deu certo, muito certo. E 2 anos depois apareceu a oportunidade de trabalhar na Docol. Comecei lá na Docol na área de logística. Depois de uns, deixa eu ver, 3, 4 anos, eu fui para a área de marketing e também cuidei da área de exportação. E em seguida a gente conseguiu melhorar alguns números de exportação e eu saí de marketing, fiquei só com exportação e, e daí virei diretor de exportação. E depois de algum tempo, a empresa decidiu juntar, só faltava um país, né? Então, juntar a área de exportação com a área comercial da empresa como um todo, e o país que faltava era o Brasil, e então eu virei diretor comercial, né? E assim, nesse período todo, eu sempre procurei me atualizar. Então eu fiz uma pós-graduação em marketing, depois, que naquela época esses MBAs executivos chamavam pós-graduação, né? E depois eu fiz uma de finanças também, porque quando eu me formei o Brasil vivia hiperinflação. É uma época bem pior do que a Argentina passa hoje. E Fernando Henrique conseguiu, um plano real ali, estabilizar a moeda. E eu vi que as finanças, essa parte financeira de uma empresa no mundo sem inflação é bem diferente daquela que eu aprendi. Então, eu fiz uma outra pós-graduação para me atualizar nesse sentido. E depois eu acabei fazendo outro curso de produção enxuta, sistema Toyota de produção, porque era uma área que quando eu trabalhei em logística, eu era próximo, mas, enfim, eu queria conhecer mais um pouco do dia a dia de produção, então fiz essa pós-graduação também. E, na verdade, esse era um MBA, só que eu não consegui concluir. E depois disso, eu fui fazendo curso, eu via para onde a empresa ia e, e daí eu via, poxa, para a empresa está indo para esse lado, eu preciso me atualizar, conhecer mais disso, né? Então, eu fui estudar mais planejamento estratégico também, porque percebi que a empresa ia ter que dominar essa ciência, né? Ia querer se desenvolver planos estratégicos mais robustos, e eu achei que eu, tendo mais conhecimento, eu poder colaborar. Depois também eu acabei fazendo um curso de fusões e aquisições, e acabei estudando um pouquinho mais. Então, acho que um dos segredos do meu sucesso foi sempre me atualizar em termos de conhecimento, sempre buscar novas técnicas de gestão e aprendendo outras coisas, coisas que eu não dominava, para conseguir crescer junto com a empresa. Poxa, isso é maravilha. Ou seja, você nunca parou a roda da informação. Sempre o humano também está numa matriz de CP, né? Você vai buscar informação em todo lugar, você fica bebendo, mesmo que você já chegou no topo, né? Você não se acomodou e continuou buscando novos topos, novos picos. Parece o desafio dos sete cumes, de achar sempre um novo desafio. Você sobe um, quer outro, sobe outro, quer outro. Então, você no topo da corporação, você já estava lá cuidando de mercados externos, né? E deve ser uma delícia cuidar de mercados estáveis, com moeda estável, né? Se fazer uma exportação que é sempre o mesmo preço, você tem um público cativo, né? Deve ser tranquilo, né? Quando você volta para o Brasil, você pega um país com uma inflação louca, com um sistema jurídico louco, com um sistema político louco, com pessoas instáveis, com tudo instável, e tem que gerenciar isso aqui. Então, acho que o seu maior desafio foi realmente encarar o Brasil, né? Voltar a sua atenção para esse país, né? Mas assim, assim, poxa, viajando pela América do Sul, né, pela América Latina, a gente via, porque falar, pô, você é empresa brasileira, essa é do Brasil, e mesmo por tudo isso que você falou, o pessoal olha admirado. Eles acham que, pô, aqui no Brasil, tudo pode dar certo, de tanta riqueza que a gente tem, mas é lógico, como você acabou de escrever, a gente desperdiça muito, né? E isso também provoca a gente, acho que ter tido essa oportunidade, porque a gente vê que não dá para ficar conformado, né? Porque o nosso Brasil podia ser muito mais justo e melhor se tivesse
outro tipo de dinâmica, né? Acho que faltam gestores em todas as pontas, né? Ainda bem que nas empresas, nas boas e tradicionais empresas, a gente vê grandes gestores no comando, né? Pelo menos esses são os pilares do nosso país, por isso que esse país ainda está de pé, né? Então, admiro muito quem está aí tomando, apanhando. A gente sabe que não é fácil cumprir tudo, cumprir todas as leis, cumprir todos os impostos, cumprir todas as regras. Uhum. O setor sempre vem colocando regras, né? Regras e mais regras e mais regras. Não é fácil se adaptar, mas é isso, né? Esse é o nosso que a gente tem que pagar por estar nesse país abençoado. Mas, Gui, voltando um pouco aos cumes, e agora eu quero entrar um pouco mais no detalhe desse desafio interno seu. Você chegar no topo de uma carreira é uma coisa que me parece lógica. Você tem uma trilha coerente na sua vida, né? Vou estudar mais, vou entrar numa boa universidade, vou estudar, vou me dedicar mais, vou conseguir um bom cargo, vou ser o melhor da América Latina, vou para a Europa, vou conseguir ser o melhor gestor da Europa, vou ganhar o Brasil, vou ser o melhor diretor comercial do Brasil, vou ganhar a vice-presidência, vou ser o melhor vice-presidente, vou ganhar a presidência. Me parece um caminho, apesar de muito difícil, mas é um caminho lógico. Mas atingir o cume de uma montanha, com tantos desafios que você não controla, me parece um caminho ilógico. Como é que você lida com uma mente tão lógica, tão matemática, racional, estratégica, que fez tantos cursos estratégicos, com uma mente lógica do inesperado? O que existe que une esses dois polos do Guilherme? É uma fé inabalável? É uma certeza de atingir o pico, independente do que aconteça no mundo? É uma conexão com Deus forte, onde você vê que vai atingir porque Ele está com você? Me explica esse seu caminho para o topo, nos dois lados da vida. Então, e você acabou de entrevistar aí outro dia quem me levou para esse outro lado do mundo aí, né, que foi o Eduardo Kepke, que tem uma experiência impressionante também em todos os sentidos, né, um outro exemplo de vida aí. Impressionante. E eu não sei, eu acho que assim, eu sempre gostei de explorar, né? Mesmo quando morava em Campinas, assim, vivia lá na chácara, tal. Esse contato com a natureza sempre foi muito importante para mim. E eu acho que eu tive uma primeira experiência na montanha foi desafiadora, porque eu nunca tinha, acho que se eu tinha passado de 2.000 metros de altitude, foi muito. E daí, na primeira, era chegar a quase 7.000, né, que foi a Aconcagua. Então, mas eu meio que repeti o mesmo script. Naquela época não tinha tanta coisa na internet, mas tinha um jeito de comprar livros pela internet, então comecei a comprar livros sobre como era subir o Aconcagua, sobre doenças de altitude, como se preparar para uma montanha. E com essas informações eu comecei a me preparar para essa jornada. E então, quando eu cheguei lá, eu já sabia como ia ser o caminho, né? Eu não tinha experiência, mas tinha muito conhecimento, e isso me ajudou até no momento final ali para chegar no cume, porque, na verdade, a gente tinha um guia e tinha 3 pessoas que estavam indo para o cume, né? Eu, o Eduardo e mais um cara, que é o Antônio, né? E o guia acompanhou o Antônio, e eu e o Eduardo, a gente ficou mais para trás. E tem uma parte da montanha ali que chama Canaleta, que é quase no cume, e quando eu cheguei lá, putz, qual que era o caminho, né, para chegar no cume? E não tinha plaquinha, não tinha nada, e não tinha nenhuma trilha, né? Cadê o E eu GPS? comecei... Oi? Cadê o GPS? Não tinha. E daí eu comecei a ir por um caminho, mas era impossível. Eu olhei para o relógio e, assim, tem uma regra de ouro, né, nas montanhas de altitude, que você tem que chegar no cume até as 2 da tarde. Depois disso, você tem que virar e voltar, porque geralmente após as 2 da tarde o clima muda bastante, fica muito mais perigoso, né? E eu olhava para o relógio e falava, meu, nesse ritmo aqui, eu não vou chegar no cume nunca. E daí eu me lembrei que no livro que eu tinha lido, falava, ó, o caminho da canaleta, quando você está nela, olha para a direita,
você vai achar a trilha e é pela direita você vai fazendo a volta até chegar no cume. E daí eu comecei a olhar para a direita, até que eu vi ali o negócio que parecia um caminho mais batido assim, e foi cair que deu certo, porque daí eu fui para ali, era muito mais tranquilo, e daí consegui chegar no cume num tempo bom. O Eduardo chegou logo em seguida, então deu tudo certo. Então, assim, eu acho que na verdade, assim, eu vejo que as montanhas são mais uma conquista individual, enquanto uma empresa sempre vai ser uma conquista coletiva, né? E, e tem coisas, então, como planejamento, que são muito semelhantes à minha rotina, planejamento e execução, que são minha rotina também no trabalho. E, e eu acho que, assim, todo risco, assim, todo mundo pode fazer coisas perigosas, né? E mesmo, sei lá, de repente você está pegando o seu carro, indo na padaria, pode ser super perigoso, né? Em São Paulo Você... é. Joinville acredito que não, mas São Paulo é. Não. Então, assim, acho que o grande segredo é você saber administrar o risco, saber os limites, né? Então, dentro disso, lógico, eu já algumas vezes me senti inseguro na montanha, mas, é, no geral, é um ambiente que eu me sinto bem e eu me sinto, assim, realizando meio que um propósito, como na empresa também. Eu acho que meu objetivo sempre foi realizar bem meu trabalho, né, ajudar a empresa a atingir seus objetivos. Eu acho que o sucesso vem como reflexo dessas coisas, né? É um foco, né, Guilherme? Eu acho que quando você está lá e você descobre um novo caminho, você estava ali, se você está totalmente focado, sua mente está focada e você é um cara que foca bem, você está Uhum. preparado para as adversidades, porque você já observou, você viu as várias vertentes, por onde que eu vou, me parece um pouco no setor brasileiro. Quando você chega, Sim. somente quando você chega em lugares de destaque, você é mais atacado, você tem mais chance de cair, né? No topo é mais fácil você cair estando no topo. É muito difícil você Uhum. cair estando no chão, mas quando você está no topo é fácil cair. Então isso também vale para a sua empresa, né? Agora você me contou dos desafios que você teve numa escalada. Comparando eles com os desafios que você encarou na gestão, quando você já assumiu o barco, o controle da Docol, qual foi seu maior desafio? O que que aconteceu que realmente fez você voltar para a estratégia, segurar no manche, mudar o barco de setor? Qual que foi a que você achou também a rota mais segura? Enfim, eu acho que quando você chega nessa posição de presidente, né, que por mais que a empresa tenha governança, tenha um conselho, tenha os donos, né, os sócios, querendo ou não, é uma posição bastante solitária também. Então, porque lá você vai pedir auxílio para quem, né? E se você está em dúvida se é caminho A ou caminho B. Então, muita coisa é você que tem que definir se é A ou B. Então, acho que a gente, quando chega nessa posição, tem que ter esse olhar, tem que ter o olhar porque você fica cada vez mais distante da operação. Então, você tem que confiar mais nos seus executivos, não confiar, mas, enfim, não tem como. O executivo está muito mais próximo de coisas que você não consegue mais acompanhar, né? Então, acompanhar o desempenho dos executivos, buscando como eles podem aprimorar para chegar nos resultados, e aqueles que não estão chegando no resultado, por que não estão, que a gente tem que cuidar com a armadilha do mediano, né? Acho que se a gente quer ter uma empresa de campeão, uma empresa campeã, o time todo tem que ser campeão. Mas muita gente no dia a dia, a gente acaba é, aceitando ter colaboradores que são ok, né? Eles não têm um grande desempenho, mas eles não atrapalham, né? Então, e aí que você tem que cuidar, porque quando você precisar, de repente, um momento de crescer mais rápido, ou ter substituir alguém, se sua equipe é formada principalmente por gente que não tem muitas entregas robustas, você vai ter que buscar gente no mercado, porque essas pessoas não vão conseguir desempenhar se você promover, né? Porque eu acredito muito que você tem que mostrar que é bom, que está engajado todos os dias, independente da posição que você tem na empresa. E como é que é isso? Porque a gente imagina que no Brasil você talvez tenha
esse número de mão de obra de excelência em alguns polos como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, talvez Curitiba, Porto Uhum. Alegre, algumas capitais e algumas pequenas cidades do interior, Campinas. A gente não imagina que em Joinville você vai ter uma vasta mão de obra para abastecer. Você está com quantos hoje? 2.200 funcionários, é mais ou menos isso? Isso, né? Aham, E como é é. que você faz para abastecer gente de ponta? Eu já tive trabalhando com o pessoal daí, pessoal extremamente competente. Como é que você faz para atrair? Se você tira pessoas de outras cidades, usando gatilhos emocionais como qualidade de vida, além de todos os benefícios de estar numa empresa de ponta, ou se o fato da Docol ser essa empresa de vanguarda atrai muitos executivos, qual que é o diferencial para você atrair essas pessoas? Então, vai, o principal, então, isso é uma boa reflexão, porque a gente vê, né, hoje, muitos jovens querendo, não querendo pôr a mão não sujar a mão de graxa, né, ficar só no mundo digital, e daí acabam perdendo a oportunidade de trabalhar em empresas que, de repente, têm um dinamismo, uma relevância, né, e uma oportunidade de crescimento profissional muito maiores. Eu acho que um caminho não invalida o outro. Então, mas eu vejo que é uma coisa que sempre atraiu muito as pessoas, no caso da Docol, e Joinville também, é a proposta de crescimento da empresa, né? Você está numa empresa que está crescendo, que está inovando, que ganha prêmios internacionais, isso por si só, eu acho que é o principal motivo de atrair talentos. Aí tem a questão da história da empresa também, né? Uma empresa de 70 anos, uma gestão que sempre foi bastante comprometida com os colaboradores, com a comunidade. E a cidade soma nisso, porque Joinville tem um custo de vida mais baixo que muitas outras cidades com o mesmo número de habitantes. A gente tem uma qualidade de vida melhor em termos de segurança, em termos de educação também. Então, isso acaba atraindo, fazendo um ecossistema aí que ajuda várias empresas, porque Joinville região é um polo, principalmente industrial, muito forte, com várias marcas de importância nacional e internacional, né? Interessante, Gui. Você falando assim, e eu lembrando da minha convivência com as Big Techs, me parece, sabe, reflete tanto o pensamento, tanto quanto eu atraio pessoas porque eu estou sempre na vanguarda, porque as pessoas. Eu estudo muito da neurociência do consumidor, da psicologia humana, de como eles se comportam, por que eles buscam tanto novo, né? Por que um carro que passou hoje na rua chamou tanta atenção, amanhã não chama mais? Por que o ser humano é assim? Eu sempre fui atrás do porquê, né? Na minha história, você sabe, sou tataraneto do inventor da fotografia, então eu sempre quis entender a mente humana. Como é que um cara no meio do mato pode criar uma das coisas, talvez a maior invenção da história, né? A coisa que as pessoas mais usam até hoje. Enfim, que é a base de quase todas as indústrias, né? Então, como que alguém no meio do mato com poucos anos de idade, sem nunca ter um estudo, fez isso? Então, eu entendendo, buscando dentro da mente humana, eu vejo que essa atração pela vanguarda, de estar em algo que respira o novo, independente de quantos anos essa empresa tenha. Mas é isso que atrai as pessoas. Tanto é que as Big Techs, as pessoas das universidades, elas não estudam para ir para o mercado mais, elas estudam para ir para as Big Techs. Né? Os caras estão em Stanford, no MIT, eles estão. Parece que é um degrau para entrar numa das. Hoje eles chamam de The Magnificent Sete, né? As sete maravilhas do mundo moderno. Né? Estão umas 10, mas eles chamam de sete. São as sete que passaram de 1 trilhão. Mas é isso, porque elas atraem muito, né? E você falando de outra coisa, que você fala assim, aqui dentro eu também entrego um composto maior, que é um ambiente gostoso de trabalho, gente com espaço para pesquisa e desenvolvimento, eu incentivo as mentes ampliarem aqui dentro, e é uma cidade legal. O que as Big Techs fizeram, todas saíram dos grandes polos, você não tem mais nenhuma dentro do furor. Você vai na própria Oracle, que está fora das sete, ela já está ali, bem para fora de São Francisco. O Palo Alto, que virou setor de desenvolvimento ali fora. A sede nova da Apple, eu fui visitar, é algo, cara, é surreal a sede nova da Apple. É aquele disco voador no meio do nada.
Você chega ali e você fala, o que é isso? Onde eu tô? Tô em outro mundo. Então, a própria Facebook, né, com aqueles, eles têm umas, na frente deles tem aquelas, acho que chama Blue Energy, que é o que abastece os grandes, os data centers deles é uma energia limpa, umas placas de umas células, parece de titânio por fora, um aço escovado, e dentro tem hidrogênio. Eles fazem célula de hidrogênio. Então é abastecida, sabe, cara? Você chega, você vê cada detalhe e acha aquilo fantástico, realmente é impressionante. Eu passando por Stanford e vendo o pessoal, falando com o pessoal lá dentro, né? Eu apliquei para lá, acabei não passando lá, fiz meu MBA aqui. Mas eu falando com o pessoal, convivi com o pessoal ali, fazendo entrevista, conversando, você vê que é um desejo de estar num lugar assim, estar numa docol que tenha, né, que tenha um caminho desses apontando para o futuro, porque apontar para o passado é fácil, viver do mesmo é fácil. Eu não quero isso, eu quero viver do futuro. E falando nisso, já a gente vai dar uma pausa.